Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Aleluia! Mais uma vez, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa estar aí no seu lar, na sua casa, na sua família. Muito boa noite, meu irmão, mais uma vez. Que a letra deste hino nos convida, que acabamos de cantar, nos convida que vamos estar juntos com o nosso Deus. Nos convida que Deus está, através de Jesus, está às portas, vindo em breve para nos buscar. E que possamos juntos estar com Ele, ceando, louvando e engrandecendo o nome dEle. E é o que nós vamos fazer agora. Essa canção, ela fala que nós queremos oferecer o louvor, o nosso louvor ao nosso Deus. Que ela pede que eu e você sejam um adorador. Que você possa ir na sua casa, junte aí a sua família. Vamos louvar ao Senhor juntos. Vamos cantar essa canção, Adorador por Excelência. Que Deus abençoe você, a sua família neste culto. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Vamos cantar? Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso ficar não. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Oh, eu sei que tem muitos adoradores nesta noite. Vamos louvar ao Senhor de novo. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Aleluia. Quero ser bem mais do que já sou. Adorador por excelência me tornar. Leve a sua voz e cante. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar.
eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver, eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Adorador por excelência, adorador por excelência, adorador por excelência. Quero ser adorador por excelência, adorador por excelência, adorador por excelência. Quero ser. Aleluia. Toda honra, toda glória seja dada a ti nesta noite, Jesus. Receba o nosso louvor. Glorificado seja o teu nome. Sobre
tempestades, independente das dificuldades que nós passamos, ela nos convida, como o salmista diz na palavra dele: descansa, aquieta minha alma, porque Deus, Ele está no controle. Que você possa ir onde você estiver, meu irmão e minha irmã, descansar a sua vida nas mãos de Deus. Independente se venha trovões, se venha tempestades, calma, Deus está no controle. Independente se venha Covid, Deus está no controle. Que você possa descansar no Senhor, como diz essa música. Que Deus possa te abençoar neste culto. Que você possa meditar, louvar e agradecer o nome de nosso Deus juntamente conosco. Vamos cantar? Cobre. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder sem dor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Seu trovão. Se o trovão e o mar erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Muito boa noite, meus amados irmãos. Sejam bem-vindos a mais um culto de adoração e louvor para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus. Agradecemos a vida de cada um dos irmãos que se encontram, mesmo que virtualmente, acompanhando aí a celebração da Ceia do Senhor neste mês de julho. Nós queremos dar alguns avisos aos irmãos, avisos bastante importantes, mas antes nós vamos orar, iniciando o culto desta noite. Oremos. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esta rica oportunidade que Tu nos concede, ó Pai, de estarmos todos juntos, mesmo que virtualmente, ó Pai, mas unidos espiritualmente, para honrar, glorificar o Teu santo nome, Senhor Deus. Te render louvores, ó Deus, debaixo do Teu altar. Nós te suplicamos, ó Pai, que Tu possas receber o nosso culto como um cheiro suave no Teu trono de graça e devolver, Senhor Deus, a cada um de nós em forma de bênçãos espirituais. Pai de amor, abençoa, Senhor, cada irmão que se encontra no seu lar, acompanhando agora este culto, essa celebração da Ceia do Senhor. Pai amado, abençoa os nossos irmãos que estão enfermos, para que cada um possa ser alvo da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu amor. Que eles possam, Deus amado, serem curados em nome de Jesus, de acordo com a Tua vontade. Ó Pai, abençoa a palavra que logo mais será apresentada, Senhor Deus, para que nós possamos estar preparados, Senhor Deus, para recebê-la
e recebendo, Senhor Deus, nós possamos ser praticantes, não somente ouvintes, Senhor Deus, e que ela possa redundar para o engrandecimento da Tua Igreja. No nome santo de Jesus é que nós te suplicamos, desde já agradecidos. Amém. Ok, meus irmãos, nós queremos agradecer a Deus por livramentos, agradecer a Deus pela participação dos irmãos. Nós vamos começar agradecendo a Deus pela participação dos irmãos no culto fúnebre da nossa irmã Antônia. Muito obrigado, em nome da família eu agradeço a cada um dos irmãos que puderam passar pelo Facebook e prestar a última homenagem à nossa querida, a nossa amada irmã Antônia. Tenham certeza que a família, e eu falo em nome deles, ficaram muito felizes com as orações e com a participação de cada irmão. Nós sabemos que nesta época de pandemia, nós não podemos estar próximos uns dos outros fisicamente, mas eu tenho certeza absoluta que era do coração de cada irmão estar presente com a família para consolá-los, para dar um forte abraço em cada um deles, lamentar a morte da nossa irmã, mas também agradecer ao Senhor por ter recebido a irmã Antônia na glória. Agora ela está no seio de Abraão, conforme foi falado no culto fúnebre, né? Ela está agora gozando das bênçãos celestiais. E nós continuamos aqui servindo ao Senhor até que o Senhor nos chame ou até que Ele nos arrebate em nome de Jesus. Queremos agradecer também pela vida da filha da Cristina, a Isabelle, que passou por uma cirurgia de apêndice, mas em nome de Jesus está estabelecida, está passando bem, graças a Deus por isso. Agradecemos a Deus também pela vida de alguns irmãos que estavam enfermos, estavam com Covid, mas já estão bem, graças a Deus. Agradecemos pela vida do Grimaldo, que está tomando os medicamentos para controlar a ansiedade, também está bem. Agradecemos a Deus pelas orações dos irmãos que se dispuseram a fazer campanhas de oração para o estabelecimento ou para a vontade, a manifestação da vontade do Senhor sobre a vida da irmã Antônia. E eu tenho certeza que o Senhor ouviu as orações dos irmãos, porque foi da vontade dele recolher. Eu quero pedir que os irmãos estejam orando pela Vânia e pelo Assis, que deram positivo para a Covid. Os sintomas deles já passaram, graças a Deus, graças em nome de Jesus, mas eles ainda carecem das nossas orações, tá bom? Então, por favor, orem pelo Assis e pela Vânia. Também gostaria que os irmãos orassem pelos meus sobrinhos, Tiago e Marcela. Eles também adquiriram Covid-19. Estão com alguns sintomas leves, graças a Deus, né? Não tem nada de severo, mas também peço aos irmãos que orem por eles para que eles sejam merecedores da graça do Senhor Jesus, que em nome de Jesus serão, tá bom? Quero que os irmãos orem também por um irmão em Cristo, lá da Igreja Batista do Jardim 4º Centenário, pastor Haroldo. O nome dele é Salvador, a esposa dele, Jeane. Ele também testou positivo para a Covid. Está assintomático, graças a Deus, mas nós precisamos orar, porque ele faz parte do grupo de risco, porque também é idoso, tá bom? Então, oremos por estas vidas para que o Senhor possa estabelecer a saúde de cada um deles, que eu tenho certeza absoluta que em nome de Jesus eles serão curados, para a honra e glória do Senhor. Amém? Nós vamos orar mais uma vez agora por esses pedidos. Logo mais, o irmão Ezequiel nos trará um louvor e depois nós leremos a palavra para compartilhar com os irmãos. Oremos. Pai de amor, nós te suplicamos, Senhor Deus, mais uma vez, que Tu possas, ó Pai, abençoar cada irmão apresentado debaixo do Teu altar, Senhor Deus, que está infectado com a Covid-19.
para que em nome de Jesus eles possam ser curados. Que o Senhor possa derramar sobre suas vidas a graça, a misericórdia e o teu poder, e que eles sejam, Senhor Deus, testemunhas vivas do teu poder, da tua misericórdia. Que eles possam declarar que foram curados em nome de Jesus. É o que nós te suplicamos, desde já agradecidos. Amém. Irmãos, eu gostaria agora de falar com os irmãos sobre, antes de passar a palavra para a equipe, tá bom? Eu gostaria de falar com os irmãos sobre o nosso retorno. Nós fizemos uma reunião, nós pastores da Abansul, da Ordem dos Pastores aqui do estado de São Paulo, fizemos uma reunião sobre um ofício que nós recebemos da Prefeitura de São Paulo e decidimos, de comum acordo, abrir as nossas igrejas a partir do dia 19. Tem algumas igrejas batistas que não vão abrir porque ainda não estão adequadamente prontos de acordo com o ofício. Mas nós, Igreja Batista de Getsemane, Igreja de Vila Formosa e outras igrejas da nossa associação, muitas delas, na verdade, irão retornar agora dia 19. Muitas delas irão abrir e irão realizar apenas o culto noturno, às 18 horas. Mas nós aqui na nossa igreja faremos 2 cultos. Por que nós faremos 2 cultos? Porque nós já temos o hábito de celebrar a escola bíblica dominical, às 9 horas da manhã. Então nós vamos celebrar um culto durante esse período que não vai haver escola bíblica dominical. Esses cultos terão início às 10 horas da manhã e se encerrarão às 11 horas. A noite começará às 18 e terminará às 19. Tá bom, irmãos? Nós só podemos ter apenas 1 hora de celebração. A participação dos irmãos é apenas 30% da capacidade da igreja. Na semana em que nós formos voltar, nós iremos disponibilizar um vídeo para os irmãos, demonstrando como será esse nosso encontro, tá bom? Nós temos aí cerca de 150 membros, então nós só podemos ter 30% deles em cada culto. Serão 50 de manhã e 50 à noite. Na semana seguinte a gente faz um revezamento se for necessário, tá bom? Aqui nos bancos da igreja, os bancos serão adequados de acordo com o ofício que nós recebemos, para proporcionar um afastamento de 2 metros de cada irmão, tanto dos lados quanto para frente e para trás. Por isso que a capacidade será reduzida, para os irmãos terem segurança. Nós iremos colocar lá na frente, na entrada da igreja, um totem, onde os irmãos irão fazer a higienização das mãos, irão lavar as suas mãos com álcool gel, para poder entrar no culto. Os irmãos também irão esfregar a sola dos pés num tapete higiênico, para poder entrar na igreja. Os irmãos também irão passar por uma medição. Vai ter um irmão lá na frente da igreja que irá aferir a sua temperatura. O irmão não pode ter mais que 37,8% de temperatura, tá bom? Acima disso, o irmão é considerado com febre e terá necessariamente que retornar para o seu lar. Tá bom, meus irmãos? Os irmãos obrigatoriamente deverão usar máscaras, mas nós vamos colocar tudo isso num vídeo que nós vamos fazer, um vídeo institucional, nós vamos fazer e vamos colocar no grupo da igreja para que os irmãos acompanhem. Lá na frente da igreja também terá cartazes explicando tudo isso daí, e nós temos que obedecer a uma determinação da prefeitura para que isso aconteça, tá bom? As crianças podem vir desde que fique o tempo inteiro com seus pais. As crianças não podem ficar soltas. Se os irmãos tiverem alguma dificuldade nisso, em segurar os seus filhos, é preferível que os irmãos fiquem em casa. Tá bom, irmãos?
Os irmãos precisam vir, mas os seus filhos terão que ficar ou sentados no banco ou no colo. Nós não teremos classinha para crianças durante esse período, porque nós não temos espaço suficiente para separar as crianças 2 metros do lado, 2 metros atrás e na frente. Nós não temos essa condição de fazer isso hoje. Então, por enquanto, as crianças deverão ficar com os seus pais, tá bom? Além do que, irmãos, quando se junta muita criança, dificilmente vai se conseguir que elas não se abracem, que elas não se toquem. Como nós estamos numa fase de isolamento social, em que um não pode tocar no outro, então nós não podemos deixar que as crianças fiquem juntas, porque um professor ou 2 professores não irão impedir que isso aconteça. Então, para que não haja esse problema, os irmãos então irão ficar com os seus filhos no colo, tá bom? Em relação aos idosos, a instrução é para que eles fiquem em casa, mas o texto do ofício é bem claro, nós devemos incentivar os idosos a ficar em casa e não obrigá-los. Então, meu irmão idoso, com todo amor eu falo isso para o irmão. Eu gostaria que o irmão ficasse em casa, mas se o irmão não quiser, se o irmão insistir, o irmão vai vir de manhã, tá bom? Nós vamos reservar o culto às 10 horas da manhã para os idosos. O culto à noite é para os que estão até a segunda idade, ok? Por enquanto, estas são as informações que nós temos, tá? Quero também dizer aos irmãos que nós estamos preparando a igreja com produtos especiais, produtos que matam vírus, mata bactéria, mata vírus, e nós iremos desinfectar a igreja antes e após cada culto. Então vai ser uma tarefa de bastante trabalho. Nosso irmão Daniel Firmino, presidente do corpo diaconal, irá convocar os diáconos, irá fazer uma força-tarefa para que isso aconteça. Esse trabalho de desinfecção e também o trabalho de aferição da temperatura lá na frente, de álcool gel, de limpeza dos pés. O corpo diaconal vai fazer todo esse trabalho. Eu só gostaria de pedir ao irmão, encarecidamente, que os irmãos tenham consciência desse trabalho importante que vai ser desenvolvido pelo corpo diaconal e obedeçam, tá bom, irmãos? Obedeçam. Desde já, eu quero advertir o irmão, se o irmão não vier de máscara, o irmão não pode entrar na igreja, tá bem? Quero dizer ao irmão que o Estado de São Paulo, esta semana, estabeleceu uma multa de R$5.000 por pessoa que tiver no estabelecimento sem usar máscara. Então tenha consciência de uma coisa, irmãos. Se você vier sem máscara e nós deixarmos você participar, nós podemos ser autuados por sua causa em R$5.000. Eu tenho certeza que o irmão não vai querer isso, porque o irmão é misericordioso, o irmão zela pelo patrimônio do Senhor Jesus, então eu sei que os irmãos não irão desobedecer, tá bom? Mas, como avisar nunca é demais, estamos passando então apenas alguns dados para os irmãos. As maiores informações irão para o grupo da igreja, tá certo? Nós vamos fazer um vídeo, como eu já disse, e nesse vídeo nós iremos explicar tudo que vai ser feito, como vai funcionar a partir do dia 19. Tá bom, meus irmãos? Fique tranquilo, irmão idoso, que se você fizer questão de vir, que a perua irá buscar você também. Nós vamos higienizar a van, não vamos permitir que entre mais de 6 pessoas na van, a capacidade dela é para 15, mas não vamos permitir que entre mais de 6 pessoas na van, vão ficar 2 por fileira, para que não haja contágio, não haja aproximação, ok? Então são esses os avisos que eu tinha para passar para os irmãos. Eu me alegro porque nós estaremos, ainda com dificuldade de forma restrita, nós estaremos voltando a nos reunir em nome de Jesus, para a glória do Senhor, tá bem? Mas devemos fazer isso com segurança, com responsabilidade, ok, meu irmão? Nós vamos passar agora então a palavra para o nosso irmão Ezequiel e retornaremos com a leitura da palavra do Senhor.
meu coração se alegra em ti, em teu poder. E quando tudo escuro está, a tua luz posso ver. Quero estar edificar o meu coração no seguro e imutável rochedo fiel, fortaleza da minha vida, consolo minha fé, onde sempre buscarei e encontrarei o melhor. Posso confiar, na rocha estarei, em ti quero habitar. Ajuda-me, Senhor, em lutas e problemas, a rocha vai jorrar. Em mares e desertos, Cristo sempre está. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo Jesus. Quero estar edificar o meu coração no seguro e imutável conselho fiel, fortaleza da minha vida, consolo minha fé, onde sempre buscarei, encontrarei o melhor. Posso confiar, na rocha estarei, em ti quero habitar. Ajuda-me, Senhor, em lutas e problemas, a rocha vai jorrar. Em mares e desertos, Cristo sempre está. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo Jesus. Vamos declarar que nós podemos confiar. Vamos lá. Posso confiar, na rocha estarei, em ti quero habitar. Jesus, ajuda-me, Senhor, em lutas e problemas, a rocha vai jorrar. Em mares e desertos, Cristo sempre está. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo Jesus. Você possa confiar, meu irmão, minha irmã, nesse Cristo, onde nós sempre obtemos a nossa vitória. Amém, aleluia. Tenho ouvido muitos nomes que hoje vêm e logo vão,
existe o nome eterno, fonte de poder e salvação, salvação. Precioso nome, o nome de Jesus, de Jesus. Tão belo e meigo, sempre um grande bem produz. Mesmo quando é forte o pranto, esse nome traz encanto. Precioso nome, o nome santo, Jesus. Esse nome é poderoso para fazer alguém de novo amar. Quem procura segurança pode nesse nome encontrar. Precioso nome, o nome de Jesus, de Jesus. Tão belo e meigo, sempre um grande bem produz. Mesmo quando é forte o pranto, esse nome traz encanto. Precioso nome, o nome santo, Jesus. Precioso nome, o nome santo, Jesus, Jesus. Ok, irmãos, nós voltamos então agora com a leitura da palavra do Senhor. E eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo, escrita à igreja de Corinto. Nós vamos ler o capítulo 11, a partir do versículo 17. Nós vamos estudar vamos compartilhar com os irmãos sobre a ceia do Senhor. Nós vamos ler do versículo 17 até o versículo 30. Então, o nosso irmão Eduardo Roca irá disponibilizar agora na tela a passagem, os versículos desta passagem. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 ao 30, nos diz assim: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer ou para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão
E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, ou muitos que já morreram. Nós vamos orar agradecendo a leitura da palavra. Em seguida, o irmão Ezequiel tem um louvor para que nós possamos, então, voltar com o compartilhamento da palavra. Oremos. Pai de amor, tua palavra foi lida, Senhor Deus, foi entregue ao teu povo. Senhor, nós te suplicamos que o teu Santo Espírito possa, ó Pai, nos ensinar, Senhor Deus, o que tu queres para as nossas vidas, permitindo, ó Pai, que nós cresçamos, Senhor Deus, como corpo de Cristo, para a honra e glória do teu santo nome, para a edificação da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Irmão Ezequiel tem a palavra para outro louvor. Já andei pelo vale escuro, já trilhei por caminho inseguro, já perdi nesse jogo da vida e também me feri os tropeços do mal, mas eu sei que nas dificuldades, enfrentando o poder da maldade, se eu cair e clamar por socorro, o auxílio virá lá do alto. Tua graça me envolve, teu amor é o tesouro que eu mais quero, já me basta teu cuidado, mas é tão bom saber que fui comprado, perdoado. Quero ser cada dia mais forte, Forte ter sempre rumo norte, depender da ajuda divina, vai ser meu ideal, minha meta final. eu escolho o caminho da vida e decido viver pela graça. Peço a Deus que me torne um servo, instrumento de paz,
tesouro que eu mais quero. Já me basta teu cuidado, mas é tão bom saber que foi comprado, perdoado. Mas é tão bom saber que foi comprado, Muito bem, meus irmãos, vamos compartilhar a palavra do Senhor, discorrendo acerca do texto lido. E eu quero antecipar aos irmãos que neste texto que nós lemos, do 17 ao 30 do capítulo 11, nós vamos aprender lições maravilhosas. Temos pelo menos 10 lições para aprendermos aqui dentro desse texto. Antes, porém, eu gostaria de dizer aos irmãos, de trazer a sua lembrança, que nós acabamos de ler, a palavra de exortação que o apóstolo Paulo dá à igreja de Corinto, quando eles se reuniam para celebrar a ceia. No início da igreja cristã, a ceia era celebrada todos os dias, de casa em casa, de acordo com o que está escrito lá em Atos, no capítulo 2. O povo de Deus costumava se reunir nas suas casas para celebrarem juntos o partir do pão. Acontece, irmãos, que com o crescimento da igreja, muitas pessoas adentraram ao seio da igreja e começaram a deturpar o significado e o sentido da celebração da ceia. A celebração da ceia, como nós vamos ver daqui a pouco, tem um simbolismo escatológico e tem um simbolismo memorial, que é de nos trazer à memória o sacrifício que o Senhor fez na cruz por nós, entregando o seu corpo e derramando o seu sangue no madeiro para nos salvar. Isso é um simbolismo magnífico que nós já vimos até, inclusive, através dos estudos das profecias, quando nós estudamos a Páscoa. Mas vamos voltar. Paulo, então, escreve à igreja de Corinto e exorta duramente os irmãos da igreja, porque aqueles irmãos estavam se reunindo nas casas para comerem, mas na igreja, aliás, mas eles não estavam se reunindo de forma ordenada. Quem chegava na igreja já ia se servindo do pão e do vinho, como se não tivesse mais ninguém, como se não tivesse mais amanhã. E eles acabavam comendo e se saciando, como se aquela celebração fosse um jantar normal, um lugar onde as pessoas poderiam comer e beber, encher a barriga, e não uma celebração santa, uma celebração voltada para o Senhor. Era assim que o povo de Corinto estava se reunindo. Por isso que Paulo diz que quando ele se reunia, vós vos ajuntais não para o melhor, mas para o pior. Por que para o pior? Porque eles estavam trazendo heresias para dentro da celebração da ceia do Senhor, no sentido de manifestar que aquela ceia poderia ser celebrada de qualquer modo. E a ceia do Senhor, ela tem um ritual específico que nós vamos aprender agora. E Paulo diz assim: vocês não têm casa para vocês comerem, para vocês fazerem as suas ceias, para vocês almoçarem, para vocês jantarem? Aqui, quando vocês se reunirem, é para vocês celebrarem a ceia do Senhor. E a primeira lição que nós tiramos desta passagem está justamente na palavra do apóstolo Paulo, no versículo 20, que eu vou repetir para o irmão, que está escrito assim: de sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. A primeira lição que nós aprendemos desta palavra é a designação da celebração. Ela chama-se Ceia do Senhor. Lá no livro de Atos traz um outro nome, chamado Partir do Pão. Mas os dois são a Ceia do Senhor.
Por que isso é importante para nós? Porque nós, evangélicos, aí eu quero enfatizar a nossa posição como denominação, nós batistas, nós falamos ceia do Senhor e não Santa Ceia. Por que nós não falamos Santa Ceia? Porque a ceia, ela não é sagrada. A ceia, ela não traz para você graça. Ela não lhe acrescenta graça nenhuma. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Ela não acrescenta ao homem graça nenhuma, favor e mérito nenhum. A ceia, ela é um memorial, que nós resgatamos a memória do sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz e olhamos para o futuro, onde nós celebraremos a última ceia. Mas nós veremos também isso daqui a pouco. O que eu quero trazer para você é que nós tomamos o cuidado de dar ao nome da ceia o que realmente a Bíblia fala, ceia do Senhor. Ela não é Santa Ceia, ou ela não é outro tipo de palavra que se possa arrumar. Ela é ceia do Senhor. Por isso que nós chamamos de ceia do Senhor. Agora, nós não chamamos também de Santa Ceia, não é apenas porque ela não traz aí não denota uma graça sobre a pessoa que está participando. Nós não chamamos Santa Ceia para não trazer, não dar a ilusão aos irmãos de que o irmão tem que participar dessa ceia com medo de que o irmão vai receber alguma punição a Deus se o irmão tiver de forma indigna, se o irmão tiver de forma errada diante do Senhor. Essa questão de Santa Ceia, ela é santa no sentido dela ser separada para o Senhor. A ceia é santa, irmão, como é santo, por exemplo, esta bachela aqui que tem os elementos. A ceia é santa como essa mesa que foi separada para a ceia do Senhor. Ela é santa como foi separada essas uvas de plástico para a ceia do Senhor. Ela é santa como foi separado esse pão, que foram designados apenas para a participação na ceia do Senhor. Todos esses elementos são santos, santos na medida de serem separados, mas eles não são milagrosos, irmãos. Não é porque eu vou tocar nesse pão que eu vou receber graça. Eles não são milagrosos. E muitas pessoas confundem a situação da ceia, achando que a ceia é santa no sentido de receber graça. Isso é um equívoco de quem pensa dessa forma, porque a palavra de Deus não nos ensina isso. E nós vamos aprender a partir de agora, no versículo 23 em diante. Tá bom, irmãos? Vamos começar pelo versículo 23 e o versículo 24, trazendo aí o segundo ensinamento. O segundo ensinamento é: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O que é que o apóstolo Paulo quis dizer com a escrita desta frase? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O apóstolo Paulo quis dizer: o Espírito Santo me ensinou como é que eu deveria celebrar a ceia. Nós sabemos que a palavra de Deus foi inspirada aos apóstolos para que eles escrevessem aquilo que o Espírito Santo queria e não aquilo que eles simplesmente tinham em mente a fazer. Quando o apóstolo Paulo diz, eu recebi do Senhor, ele recebeu do próprio Jesus como celebrar a ceia. Porque o Senhor Jesus ensinou como celebrar a ceia quando ele celebrou a última Páscoa lá em Mateus, no capítulo 26. Lá em Mateus, no capítulo 26, se os irmãos abrirem com mais devagar, os irmãos vão entender que Jesus celebrou dois tipos de ceia naquele momento. Ele celebrou a Páscoa, como um bom judeu que ele era, como todos os judeus faziam todos os anos, né? No mês de abril, eles se reuniam para celebrar a Páscoa. E depois da celebração da Páscoa, ele passou então a celebrar a ceia que ele instituiu aquela noite, a ceia do Senhor. Vejam o que é que o apóstolo Paulo
diz nesse versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Então vejam que o apóstolo Paulo estava fazendo referência aos ensinamentos de Jesus naquela noite em que ele celebrou a última ceia com os seus discípulos. Ele disse, na noite em que foi traído. É exatamente isso que diz o capítulo 26 do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. Terceiro ensinamento, ele traz aqui no versículo 24. Tendo dado graças, o partiu e disse, em relação ao Pai, ao pão, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Quando o Senhor Jesus diz, em memória de mim, ele quer dizer que a ceia do Senhor é um memorial. E um memorial é uma celebração que traz a lembrança para os nossos dias de fato que ocorreu no passado. Qual foi o fato que ocorreu no passado? Que foi oferecido o corpo e o sangue. Foi a crucificação do nosso Senhor Jesus. Jesus entregou o seu corpo para ser tirado ali na cruz. Ele ofereceu o seu sangue para ser derramado ali na cruz, tipificando, o simbolizando a Páscoa que aconteceu lá no Egito, quando o Senhor ordenou que fosse morto um cordeiro, que fosse sacrificado um cordeiro, e o seu sangue fosse aspergido sobre os umbrais das portas, para que o povo, para que os filhos de Israel, os primogênitos dos filhos de Israel, não fossem mortos pela 10ª praga, que era a morte dos primogênitos. Além disso, aquele fato simbolizou que o povo estaria sendo liberto do cativeiro do Egito, onde passaram centenas de anos lá escravizados e iriam agora sair do Egito com os seus pertences, com os pertences que os egípcios dariam para eles, e iriam para o Monte Sinai se encontrar com o Senhor. Isso aí os irmãos vão ver lá em Êxodo, no capítulo 3, conforme nós já passamos nos ensinamentos das profecias, né? Mas o que o Senhor Jesus está trazendo aqui no versículo 23, no versículo 24, quando ele fala do corpo e do sangue, é para nos mostrar que aquele animal que foi imolado simboliza o seu corpo entregue na cruz. O sangue do animal que foi apresentado ali, foi aspergido nos umbrais da porta para proteger o povo, para anunciar ao anjo da morte que ali tinha propriedade, tinha pessoas que eram propriedade de Deus, da mesma forma o Senhor Jesus derramou o seu sangue para dizer assim, essas pessoas são regeneradas, são lavadas no meu sangue, portanto são minha propriedade peculiar. E assim como o povo do Egito foi salvo da escravidão, assim como o povo de Israel foi escravo da escravidão do Egito, o meu povo agora, a minha igreja, está sendo salva da escravidão, do pecado, em nome de Jesus. É isso que quer dizer o versículo 23 e 24. No versículo 25 nós temos um outro ensinamento, portanto o quarto, quando diz assim, semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice dizendo, este cálice é um novo testamento no meu sangue. Esse novo testamento no sangue do Senhor faz referência ao Antigo Testamento que foi entregue a Moisés lá no Monte Sinai. Aquele Antigo Testamento foi um pacto realizado entre Deus e o povo de Israel, chamado pacto condicional, onde o povo deveria observar as leis do Senhor para que fossem abençoados. Este pacto que o Senhor Jesus faz menção, um novo testamento no meu sangue, uma nova aliança no meu sangue, como diz o próprio Jesus lá em Mateus, no capítulo 26, é na verdade chamado de pacto incondicional. Vale dizer, nós não precisamos fazer absolutamente nada para sermos salvos, porque o Senhor nos salva pela graça. E eu trago aqui para os irmãos e quero
voltar com os irmãos, aliás, voltar não, continuar lendo o versículo 25, que ele diz assim: fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Todas as vezes que nós comemos do pão, todas as vezes que nós bebemos do vinho, nós fazemos em memória do Senhor. Nós fazemos relembrando aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz. E aqui tem um ensinamento muito importante. A ceia do Senhor, agora falando a palavra certa, né, para que os irmãos não falem de forma equivocada, a ceia do Senhor, ela é para nós um memorial, diferente do que ensina, por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana, quando ensina que a celebração da ceia é um sacramento. O que é um sacramento? Sacramento é uma participação, é um fato, é uma celebração, é um evento que proporciona ao homem graça, que dá ao homem condição de que ele possa participar da salvação. Essa celebração dá ao homem condições para que ele possa ser salvo. Irmãos, isso não é bíblico. Pelo contrário, tudo aquilo que vai de contra a palavra do Senhor, nós chamamos de antibíblico. Por que é que eu digo aos irmãos que é antibíblico? Porque lá, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, nós sabemos muito bem daquele versículo que diz: porque pela graça sois salvos. Veja, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O que é que Paulo quer dizer lá para a igreja de Éfeso? Olha a igreja de Éfeso. A salvação ela é pela graça do Senhor Jesus. É, portanto, um favor imerecido. Nós não merecemos, mas o Senhor, pela sua graça, nos dá a salvação através da fé. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Que obras são essas? Não é através da celebração da ceia que nós vamos receber a salvação. Não é através, por exemplo, de entregar esmolas que nós vamos receber a salvação. Nós devemos ajudar o nosso próximo, devemos amar o nosso próximo mais carente, como manifestação do amor de Deus por nós e como manifestação do nosso amor ao próximo, e não para sermos salvos. Ser bonzinho, entre aspas, não nos concede a salvação. É por isso que Paulo disse: porque pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Então não posso bater no peito e dizer assim: eu estou pronto para ser salvo porque eu participei da ceia do Senhor, ou porque eu participei da Santa Ceia. Então, meu irmão, o sacramento da ceia, como ensina a Igreja Católica, na verdade, ela deveria ser um memorial, porque é para nós um memorial que nos traz a lembrança, nos resgata a lembrança do grande sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Mas isso não nos torna alguém melhor. O que nos torna melhor é estarmos em comunhão com Deus. Aí sim, todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor, em comunhão com o Senhor, nós vamos melhorando cada vez mais. Existem dois ensinamentos dentro do sacramento da Santa Ceia que a Igreja Católica celebra. Um é chamado de consubstanciação e o outro, pela Igreja Anglicana, é chamada de transubstanciação. A Igreja Católica ensina que a consubstanciação, o pão se transforma no corpo de Cristo, a hóstia se transforma no corpo de Cristo e o vinho se transforma no sangue de Cristo. Não existe respaldo bíblico para isto. Quando o Senhor Jesus disse aqui, no versículo 23, quando ele diz assim: tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu sangue que é partido por vós. Jesus estava, na verdade, profetizando aos seus discípulos o que iria acontecer com ele mais alguns dias lá na frente, quando ele iria entregar o seu corpo na cruz. Quando ele diz: isso é o meu corpo que é dado por vós, ele estava servindo ali de antítipo para o tipo apresentado lá em Êxodo, no capítulo 10, quando da celebração da Páscoa.
O corpo de Jesus aqui é o corpo do Cordeiro imolado. Por isso que ele diz, este é o meu corpo que é partido por vós. E quando ele faz menção ao sangue, ele está fazendo menção àquele sangue que foi usado nos umbrais das portas, como eu já disse, para que nós aprendemos qual é o real significado desta palavra, do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Portanto, os elementos, eles não se transformam nem em carne e nem se transformam em vinho, em sangue, aliás, ok? A teoria da transubstanciação diz que, muito embora o pão não se transforme em corpo e o vinho não se transforme em sangue, há sobre eles uma graça que o reveste, como se eles fossem empanados pela graça. E na medida em que o homem come do pão, na medida em que o homem bebe do cálice, ele está ingerindo aquela graça. E aquela graça está favorecendo espiritualmente a pessoa. Eu digo para os irmãos que isso também não é bíblico, porque a palavra de Deus também não ensina isto. O pão é pão, vai continuar sendo pão, o vinho vai continuar sendo vinho. O que nos dá graça é estarmos em comunhão com o Senhor, conforme nós iremos aprender mais adiante. No versículo 26, é o próximo ensinamento que nós temos, diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. E aqui vem um dos maiores ensinamentos da ceia do Senhor: anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Irmão querido, a celebração da ceia é um momento escatológico, porque ele aponta para o dia em que o Senhor Jesus vai voltar. Por isso que ele diz, até que ele venha, porque ele prometeu que iria voltar. Lá em Mateus capítulo 26, Jesus disse que não beberia novamente com os discípulos, não participaria novamente com os discípulos da ceia, até o dia em que ele voltasse, até o dia em que ele encontrasse os discípulos. E ele vai voltar para nos resgatar no grande arrebatamento, conforme ele prometeu em João, no capítulo 14, versículo 2, que diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vejam que mensagem e que promessa magnífica. Então, esta palavra do versículo 26, ela é uma palavra escatológica, porque ela prevê o futuro, ela aponta para o futuro, aquele grande dia, aquele dia grandioso, onde Jesus vai cumprir com a sua santa promessa, que é a de nos resgatar e a de nos buscar. Por isso que diz, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E deste ensinamento nós tiramos um outro, que é a celebração, o significado atemporal da celebração do Senhor. Por que atemporal? Porque a celebração do Senhor faz menção a um fato passado, lá de Êxodo, do capítulo 3, lá de Mateus, do capítulo 26, faz menção ao presente, no momento em que nós, como o corpo de Cristo, estamos celebrando a ceia, como memória do Senhor Jesus, e faz menção do futuro, que é o momento que ele vai voltar, até que ele venha. Por isso que ela é atemporal, ela é passado, presente e futuro. No versículo 27, nós lemos assim: porque qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, meu irmão querido, não é o fato de nós darmos o nome de ceia do Senhor ou santa ceia que vai torná-la punitiva ou impunitiva. O que vai tornar a ceia punitiva vai ser a sua conduta. Por isso que Paulo diz aqui, aquele que tomar o cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, não participe da ceia do Senhor se você estiver indigno. Mas eu costumo dizer que você não deve deixar de participar da ceia
por causa do pecado. Você deve cortar o pecado, você deve parar de pecar para participar da ceia. Então, meu irmão amado, se você tiver alguma coisa no seu coração que está te distanciando do Senhor, peça perdão a Ele agora, em nome de Jesus, e participe da ceia. Porque o perdão, ele não é progressivo. O perdão do Senhor, graças a Deus, ele é instantâneo. Pai, me perdoa porque eu estou sem falar com meu irmão. O Senhor vai te perdoar. Instantaneamente você pode participar da ceia do Senhor. Mas não brinque com o Senhor. Não faça isso apenas para participar da ceia do Senhor. Paulo, escrevendo para os Gálatas, no capítulo 7, versículo 6, ele disse assim: porque de Deus não se deixa escarnecer, porquanto tudo aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Então, não faça chacota do Senhor, não participe da ceia apenas para dizer que você está participando, mesmo aí em sua casa. Isso é um momento de união com o Pai, e o Pai, ele é espiritual. Não é o fato do irmão não estar aqui, presente comigo, fisicamente, que vai garantir ao irmão que o irmão pode participar da ceia sem que ninguém saiba. O Senhor lá em cima está olhando para o seu coração. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim comando este pão e beba desse cálice. Outro ensinamento muito importante aqui no versículo 28. É o que nós chamamos de autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ninguém tem autoridade para julgar outra pessoa. Nem o pastor, nem o bispo, nem o presbítero. Ninguém tem capacidade ou autoridade para dizer você não deve participar da ceia do Senhor. Quem deve fazer esse exame é o próprio irmão, que deve dizer se deve participar ou não, se está apto ou não para participar da ceia do Senhor. É ele que vai dizer se ele é digno ou se ele é indigno. E eu quero trazer aqui aos irmãos um texto também lá de Mateus, no capítulo 26, um fato que ocorreu na celebração da última ceia, que nos faz remessa a justamente essa leitura do versículo 28, de examinar-se o homem a si mesmo. Lá naquela noite, onde Jesus estava celebrando a ceia, estava com ele lá Pedro e Judas. O Senhor Jesus sabia que os dois iriam traí-lo. Na verdade, antes de começar a celebração da ceia, o Senhor Jesus já havia dito: há um entre vocês que irá me trair esta noite. Naquela mesma noite, não somente Judas o traiu, mas Pedro também, porque Pedro negou 3 vezes. Mas observe, irmãos, naquela noite, ali na mesa, o Senhor Jesus não expulsou nenhum dos dois. O Senhor Jesus não disse para Pedro e nem para Judas que vocês estão indignos e vocês não podem participar da ceia. É por isso que a ceia, o exame da pessoa tem que ser um autoexame. A pessoa, de per si, tem que se examinar. Muito bem, terminando. Versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O que é que Paulo quer dizer com este não discernindo o corpo do Senhor? Nós somos igreja de Jesus Cristo, irmãos. Nós somos igreja de Jesus individualmente, quando nós estamos na nossa casa, sozinhos no nosso trabalho, viajando ou fazendo qualquer outra atividade, desde que isoladamente nós somos igreja e sempre seremos igreja do Senhor. Mas nós fazemos parte de um corpo imenso, que é chamada de Igreja Universal, ou também Igreja Local. Aqui na Igreja Batista Getsemane, nós somos o corpo chamado Igreja Local. Nós somos um corpo de 150 membros, de maneira que eu tenho que saber discernir o meu corpo. O que é discernir o meu corpo? Eu tenho que saber exatamente a importância que o irmão representa para o Senhor Jesus. De maneira que eu devo tratar meu irmão como eu gostaria que fosse tratado. Eu não posso ficar do mal do meu irmão. Eu não posso agredir o meu irmão. Eu não posso viver brigando com o meu irmão. Eu não posso ficar intrigado com rixa. Eu não posso ficar sem perdoar o meu irmão.
Se isso estiver ocorrendo, eu não estarei sabendo discernir o corpo. E quando eu participar da ceia do Senhor, sem esse discernimento, eu estarei participando para a minha condenação. É isso que nós devemos ter em mente. Ok? Então nós aprendemos, dentro desse texto, 10 ensinamentos importantíssimos. O nome da ceia, que é ceia do Senhor, não outro nome que deva ser dado, mas ceia do Senhor. Aprendemos que Paulo recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo o ritual dessa ceia. Aprendemos que a ceia é um memorial e não um sacramento. Aprendemos que o pão e o sangue mencionado aqui faz menção ao sangue do Cordeiro que foi entregue lá no Egito, na Páscoa, porque Jesus é a nossa Páscoa. Aprendemos que a ceia ela é atemporal, passado, presente e futuro. Ela é escatológica, porque ela deve ser feita até que Jesus volte. Aprendemos que nós não devemos participar de forma indigna. Nós aprendemos que nós devemos examinar cada um de nós. Aprendemos ainda que nós devemos saber discernir o corpo de Cristo. E aprendemos que a ceia não salva e não concede graça, porque a salvação é pela graça. Então, esse estudo importante, explanação importante para você que está nos assistindo e que ainda tinha dúvida com relação à celebração da ceia do Senhor, entenda isso daí que nós acabamos de ensinar. E para os nossos irmãos, que sirva então de reciclagem, que sirva de apoio para que você cresça espiritualmente como o corpo de Cristo. Amém? Nós iremos orar agora. Em seguida, o nosso irmão Ezequiel nos trará um segundo louvor e nós voltamos logo mais com a distribuição dos elementos. Oremos. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor, por esta rica oportunidade que tu nos concedeste de poder compartilhar com os nossos irmãos a tua santa palavra. Pai amado, que a tua palavra possa, Senhor Deus, transformar a nossa mente a cada dia, para que nós possamos entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em nome de Jesus, amém. Irmão Ezequiel tem a palavra, nós já esperamos os irmãos para a distribuição dos elementos. Até mais. A cruz se ergue no Calvário e lá levantaram o Cordeiro de Deus. O mundo e o céu contemplaram Jesus padecendo por pecados meus, porque indefeso ele ali ficou, e a culpa do mundo em si suportou. E enquanto chorava, e enquanto sofria, a vida por mim ofertou. foi por mim, foi por mim que Jesus sofreu, seu sangue verteu, foi por mim lá na cruz, lá na cruz. Meus pecados limpou,
minha vida mudou, foi por mim. Sentindo a dor do pecado, Jesus suspirava e pensava em mim, sonhando em ver-me ao seu lado, mostrou com sua morte seu amor sem fim. Porque sem ajuda ele quis ficar, espinhos e pregos Não quis arrancar, seus braços se abrirão ao mundo inteiro. Morreu para me salvar. foi por mim, foi por mim, que Jesus sofreu, seu sangue verteu, foi por mim, lá na cruz, lá na cruz, meus pecados limpou, minha vida mudou, foi por mim. Olha para a cruz, olha para a cruz, lá Jesus está chamando. Olha para a cruz, olha para a cruz, olha para a cruz, lá Jesus está chamando. Olha para a cruz, foi por ti, foi por ti, e Jesus sofreu, seu sangue verteu, foi por ti lá na cruz, lá na cruz, que Jesus morreu, foi por ti. Ok, meus irmãos, estamos de volta agora para celebrarmos juntos a ceia do Senhor. Nós vamos distribuir os elementos e aí, na medida em que nós formos participando, os irmãos participarão conosco, tá bem? Versículo 23 e 24 da primeira carta de Paulo, como nós já lemos, à igreja de Corinto, nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, e o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim.
Em memória do Senhor Jesus, comamos todos do pão. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade que tu nos concede de participarmos, Senhor Deus, mais uma vez do memorial da ceia do Senhor, Senhor Deus, e nos remete, ó Pai, a lembrança do sacrifício que fizeste, entregando o teu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados na cruz. Te agradecemos, ó Pai, em participar da celebração da ceia, até o dia que o Senhor volte, como ordenança, Senhor Deus, da igreja. É o que nós te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. O versículo 25 nos diz assim: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, bebamos todos do cálice. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos, Senhor Deus, por esse momento aqui agora, Pai. Senhor Deus, cumprindo a ordenança sua, Pai, a celebração da ceia, Senhor Deus, Pai Celestial, lembrando, Pai, a morte e a ressurreição do teu Filho Jesus naquela cruz por nós. Senhor Deus, fica conosco, meu Deus, que nós possamos a cada dia, Pai, buscar mais e mais a tua presença, Senhor Deus. Nós possamos sempre olhar para aquela cruz, Pai, e ver tão grande por sofrimento, por amor a cada um de nós, Senhor Deus. É isso que nós te pedimos, te agradecemos, ó Pai, no teu Filho Jesus. Amém. Amém. Muitos pedem sinais impossíveis para provar suas vãs teorias. Perdem tempo buscando respostas, procurando encontrar explicações. Desconhecem a força do alto, o poder que transforma e faz revelar sentimentos que foram perdidos, mas que Deus ainda pode outra vez renovar. Quero ver o milagre do amor, transformando a tristeza em louvor, revelando que existe esperança na manhã. Quero ver o milagre do amor, conduzindo o maior pecador ao cenário onde a cruz é a prova final de um Deus que venceu toda a força do mal ao verter o seu sangue na cruz. O milagre do amor é Jesus, é Jesus.
muitos clamam por novos milagres. Querem ver e tocar para crer. Pedem provas que sejam visíveis, algo mais para enfim os convencer. Mas se esquecem de olhar o passado e lembrar do que aqui revelado está na história de todo o universo. O milagre eterno do amor desse Deus. Quero ver o milagre do amor, transformando a tristeza em louvor, revelando que existe esperança na manhã. Quero ver o milagre do amor, conduzindo o maior pecador ao cenário onde a cruz é a prova final de um Deus que venceu toda a força do mal ao verter o seu sangue na cruz. o milagre do amor é Jesus, Prevalecem a fé e a esperança, pois jamais haverá um milagre maior que o amor. Se o amor, quero ver o milagre do amor, transformando a tristeza em louvor, revelando que existe esperança no amanhã. Quero ver o milagre do amor, conduzindo o maior pecador ao cenário onde a cruz é a prova final de um Deus que venceu toda a força do mal ao verter o seu sangue na cruz. o milagre do amor é Jesus, o milagre do amor é Jesus, Muito bem, irmãos, muito obrigado por participarem conosco da celebração da Ceia do Senhor. Espero que a palavra tenha edificado a vida dos irmãos, assim como edificou a nossa, e que logo mais, logo em breve, conforme foi dito, nós possamos voltar aí de forma presencial para juntos celebrarmos a Ceia do Senhor. Vamos rogar ao Senhor para que no mês de agosto, no primeiro domingo do mês de agosto, nós já possamos celebrar a Ceia do Senhor aqui na igreja. E será nos modos que
eu falei para os irmãos, será realizado um culto pela manhã, dando prioridade aos idosos, e também será celebrado um culto à noite. Então nós celebraremos a ceia do Senhor pela manhã e celebraremos também à noite, para que a maior parte da igreja possa participar. Tá bom? Nós teremos aí então, de manhã e à noite, 60% da capacidade da nossa igreja, atingindo aí mais da metade da nossa membresia. Tá bom, meus irmãos? Nós vamos orar agora, vamos encerrar o culto. Após essa oração, o irmão Ezequiel nos trará um louvor e nós esperamos os irmãos aí no dia 19, aqui na igreja, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, tá bom? Na próxima quarta, nós iremos, então, dar continuidade ao estudo das profecias, e nesta quarta agora, nós iremos falar sobre o altar do incenso, que é o terceiro objeto contido no primeiro pavimento do tabernáculo, chamado de santo. Os irmãos lembram que lá no pavimento tinham 3 objetos. Tinha o incensário, a mesa da proposição com os pães da proposição, e tinha também o menorá, que nós já falamos sobre ele. Então nós já falamos sobre a mesa da proposição, já falamos sobre o menorá e vamos falar agora sobre o altar de incenso, o incensário, o significado e a simbologia de cada um deles. Amém? Nós vamos orar, encerrando, logo após nosso irmão Ezequiel tem a palavra. Oremos. Pai de amor, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui diante do teu altar, celebrando, Senhor Deus, a ceia do Senhor. Pai, nos abençoa para que este memorial possa ser uma realidade em nossas vidas, Senhor Deus, como disse a tua palavra, até que tu venhas, ó Pai, até que ele venha. Senhor, abençoa os irmãos que estão em casa, todos eles, ó Pai, acompanhando virtualmente a celebração da ceia, para que todos juntos nós possamos ter a mesma, Senhor Deus, ideia, possamos ter o mesmo intuito, Senhor Deus, o mesmo objetivo, a mesma unidade, Senhor Deus, espiritual, que é de celebrar a ceia do Senhor como memorial do grande sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz para nos salvar. Pai, abençoa cada irmão que está enfermo, entrando, ó Pai, com providência, curando, Senhor Deus, as suas vidas, se for da tua vontade, ó Pai. É o que nós te suplicamos, Senhor Deus. E agora, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito de Deus possa estar com cada crente em Jesus Cristo, espalhado sobre a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos desejar aos irmãos uma boa noite, uma semana abençoada e abençoadora em nome de Jesus. Amém? Então, logo após o Ezequiel trará agora um momento de louvor e estaremos encerrando o culto. Uma boa noite, irmãos. Se você estivesse aqui, você estava batendo palma com a gente aqui. Deixa eu. O sua glória foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou de grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe
Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Quantos aí se rendem? Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, todo mundo. Galileu, Jesus, Galileu, Jesus, Galileu, Jesus, Galileu, Jesus. Oh, 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 oh. Mais uma vez. Deus abençoe, meus irmãos, que você possa ter uma semana abençoada. Fique com Deus. Muito obrigado mais uma vez aí pela participação no culto desta noite. Deus abençoe.